Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui fazendo um vídeo de improviso, um vídeo que eu resolvi fazer de última hora. Estou no meu horário de almoço aqui na padaria. Pessoal, tem um assunto que está me chamando muita atenção de alguns dias para cá e eu venho ficando até um pouco triste com essa situação. Eu faço parte de diversos grupos na internet, no Facebook, no WhatsApp, e o que vem me chamando muita atenção é a quantidade de anúncios de vendas de padaria, sabe? É muita gente colocando as suas padarias à venda, mas muito mesmo. Todos os dias a gente se depara lá com 20, 30 anúncios de donos de padaria colocando suas empresas à venda, padaria, lanchonete, uma pizzaria. E eu vi algo em comum nesses anúncios, que são padarias de porte médio, são padarias pequenas, não são as grandes padarias. Ou seja, as grandes padarias elas não estão enfrentando qualquer tipo de dificuldade. Quem está passando por uma dificuldade maior hoje são as padarias de porte médio, padaria igual à minha. E assim, é muito triste mesmo, porque a padaria, quem monta uma padaria, quem monta uma lanchonete, normalmente isso nasce de um sonho. São pessoas que já são envolvidas com essa profissão. Ou o cara é padeiro, ou a mulher começou a fazer um bolo na casa dela, fazer um pão, e com muito esforço, com muito carinho, com muita dedicação, conseguiu abrir o seu comércio. Abre-se essa padaria e por algum motivo a padaria não está dando lucros, não está gerando receita, e essa pessoa tem que fechar. Eu sei a dificuldade que é. Mais uma vez eu volto a falar que quem abre esse tipo de comércio nessa situação geralmente vem de um sonho, porque esse é o sonho de qualquer padeiro, de qualquer dona de casa, é abrir a sua padaria, é ter o seu comércio. A minha primeira padaria, eu já contei a história aqui, faz 15 anos que eu tô casado com a Raika, e assim que a gente casou, um ano depois, eu peguei um pouco do dinheiro que eu tinha, ela também, a gente saiu dos nossos empregos, pegamos os nossos acertos e abrimos a nossa primeira padaria. A gente abriu essa padaria e foi um sonho para mim, sabe? Foi a minha primeira empresa, era uma realização. Eu muito encantado com aquilo. E um erro que eu cometi logo de cara foi que eu queria ter sempre o melhor produto, eu queria ser a melhor padaria da região, só que para mim ter o melhor produto eu tinha que comprar a melhor matéria-prima. E a estrutura da minha padaria, era uma estrutura fraca, uma estrutura pequena, e a gente sabe que hoje a aparência ela manda muito. Se você tem uma padaria muito bonita, uma padaria bem organizada, você coloca uma torta bonita dentro da vitrine, você vai conseguir valorizar aquela torta, você vai conseguir ter um preço legal, ter uma margem de lucro. Mas quando a sua padaria é uma padaria pequenininha, uns balcãozinhos simplesinho, a gente coloca uma torta bonita lá, uma torta que eu gastei um valor alto para produzir ela, eu não consigo ter uma margem de lucro, eu não consigo colocar preço nessa torta, porque a minha própria padaria não me ajuda. E isso aconteceu comigo lá em Ponte Branca. A minha padaria era uma padaria simplesinha e eu queria ter o produto top dos top. Eu comprava o melhor chantilly, os melhores recheios, era tudo, todos os produtos que tinha na minha padaria era de melhor qualidade, mas a estrutura da minha padaria não permitia, não era atraente. A pessoa entrava dentro da minha padaria, eu não conseguia colocar uma margem de lucro boa no meu bolo, no meu pão. Com isso, gente, dentro de um ano eu fechei as portas. Algo interessante é que no sexto, sétimo mês que eu estava com a minha padaria em funcionamento, a gente já começou a sentir dificuldades, a gente começou a passar por uma situação assim tão triste, tão lamentável, sabe? De já não conseguia mais cumprir com os meus compromissos, eu não estava conseguindo pagar os funcionários em dias, o aluguel. Já no 8º mês eu lembro que era um desespero quando estava vencendo a conta de energia, era o medo de cortar a energia porque já tinha 2, 3 talão atrasado.
e isso vai deixando a gente tão para baixo, que vai te desmotivando e você começa a perder as esperanças. Você fala assim, poxa, tudo que eu faço não está dando certo, e você se sente tão desmotivado, mas tão desmotivado que literalmente você entrega os pontos. Já no 9º, no 10º mês, eu já não trabalhava mais na padaria por amor, aquela emoção que eu tinha, que era o orgulho da minha vida. Eu já estava trabalhando por obrigação, porque eu tinha que ir para a padaria, era obrigação. Eu já não tinha mais aquela motivação de ter a melhor torta, de ter o melhor pão. Eu trabalhava porque... E assim, a gente entra numa inércia tão grande, parece que a gente está esperando um milagre, só que sem pedir esse milagre. Era isso o que aconteceu comigo, galera. Eu estava esperando acontecer um milagre, mas eu não pedia para Deus esse milagre, porque assim, eu com as minhas forças eu não conseguia fazer mais nada. Era todos os dias cobrador na porta da padaria, era salário de funcionário atrasado. A gente chegou numa situação assim tão incrível, de chegar no final do dia ter que contar o dinheiro da venda para comprar trigo, para produzir o pão francês do outro dia. E era humilhante mesmo. E o que eu comecei a pensar nessa época? Eu pensei, eu acho que eu acho que o cérebro da gente, eu acho que a gente como ser humano, a gente não quer assumir a nossa falha. A gente não quer falar assim, o erro sou eu. Eu comecei a pensar, poxa, a cidade não é boa, o ponto que eu tô não é legal, as pessoas não me valorizam, as pessoas não acreditam no meu potencial, por isso que tá tudo dando errado. A gente vendeu a padaria. Quando eu vendi essa padaria, eu vendi com um compromisso de continuar trabalhando nela por alguns meses para ensinar os proprietários a trabalhar, a fazer o pão, a fazer o bolo. Eles não tinham padeiro. E a gente vendeu essa padaria, a padaria passou a dar certo. Por incrível que pareça. Eles tiraram aquela padaria do ponto, daquela cidade, levaram para uma cidadezinha vizinha, que financeiramente era pior do que a cidade onde eu estava com a padaria. E, gente, essa padaria começou a dar certo numa cidade tão precária, sabe? Começou a dar certo, começou a dar lucros, e eu era o funcionário, eu era o padeiro. Aí eu comecei a pensar, caramba, velho, a padaria não deu certo comigo, eu era o dono, e agora eu sou o funcionário, essa padaria tá dando certo, né? Aí eu comecei a pensar, nessa época foi uma época muito ruim, foi uma época que eu entrei numa depressão assim tão grande, e até aí eu ainda não queria aceitar que o errado era eu, que eu estava fazendo tudo errado, por isso que não deu certo. O que me tirou do fundo do poço, e um conselho que eu posso dar para você que está passando por essa situação, eu senti vontade de gravar esse vídeo hoje, devido a essa grande quantidade, gente, é um absurdo a quantidade de padaria que está à venda no Brasil. O que me tirou do fundo de poço foi minha família, foi o meu filho, porque eu cheguei em casa e não tinha comida para o meu filho, não tinha comida para minha esposa, e eu naquela inércia no fundo do poço, eu falei, poxa, eu tô para baixo e quem está pagando o preço é meu filho, é minha esposa, eles estão sofrendo. Eu tenho que dar a volta por cima, eu não posso fazer isso, eu não posso aceitar esse tipo de situação. E pensando assim, eu comecei a virar a chave da minha vida. Eu voltei a trabalhar como funcionário, e depois de muito tempo eu abri a minha padaria. A maior aula, o maior ensinamento que eu tive dentro de uma padaria foi ter fechado as portas lá atrás. Foi aprender que o meu comércio não dá certo, não é pela cidade, não é pelo ponto, não é por... A culpa é só minha. Então, se você está passando essa situação, saiba, a culpa ela é sua, tá? A culpa não é da cidade onde você resolveu abrir o seu comércio, a culpa não é do ponto, a culpa não é das pessoas, a culpa é sua. Eu não estou te criticando, não. Eu quero que você abra os olhos, eu quero que você faça uma reflexão, identifique o que você está fazendo de errado. Talvez você está naquele mesmo desespero que eu estava na minha padaria,
e você parou de dar um capricho no seu pão. Verifique, procure saber dos seus clientes o que não está agradando na sua padaria, o que você está fazendo de errado. Mas não desiste não desanima. Isso é o pior passo. Isso é o pior passo que você pode dar quando você está enfrentando uma situação dessa. A menos que você esteja no fundo do poço, a menos que você esteja totalmente endividado e não sabe o que fazer, nessa situação eu te aconselho até mesmo fechar e vender a sua empresa. Porque a gente tem que reconhecer também que tem determinados fatos, determinados momentos que não tem o que fazer. Esses dias atrás uma senhora entrou em contato comigo, ela tem uma padaria no Nordeste, e ela falou assim para mim: Paulo, eu tenho 3 funcionários, a minha venda só cai, hoje eu vendi R$50, e ela estava se endividando, ela estava numa situação que não tinha mais o que fazer, ela me pediu um conselho. Aí, gente, eu, com dor no coração, com um aperto, eu me senti na obrigação de falar para ela assim: vende a padaria da senhora, vende ela, porque se está dessa situação que a senhora está me falando, todos os dias a dívida só vai aumentando, vende e tenta recomeçar de novo. Pega uma máquina, monta na casa da senhora, começa a fazer um pão, vende aqui, vende para o seu vizinho, divulga nas redes sociais, que você vai dar a volta por cima. Mas se você ainda não chegou nessa situação de desespero e você já está pensando em vender a sua padaria porque as coisas não estão indo bem, procure saber onde você está errando. Uma dica muito legal: vá na padaria que está dando certo na sua cidade. Você tem que ir lá. Vai nas padarias nas cidades vizinhas, ver o que os caras estão fazendo que você não está fazendo. Tente se aperfeiçoar, crie uma promoção. Hoje em dia os festivais, gente, está ajudando tanto. O festival ajuda aqui na minha padaria. Então, segunda-feira, hoje é dia do salgado. Na terça, hoje é dia do bolo. Na quarta, é dia dos pães. Esse festival é fantástico. Você vai colocar festival da esfirra. A gente faz o festival da esfirra na quinta-feira, onde a esfirra sai por R$1 e você vai vender um monte de esfirras naquele dia. Você vai vender 2, 3 mil esfirras e isso vai te ajudar. Então procure inovar e tenha muita fé. Acredite em Deus. Se você não conseguir fazer mais por você, faça por alguém que você ame. Faça pelos seus filhos, faça pela sua esposa ou pelo seu esposo. Faça por alguém, mas não se entregue tão fácil. Gente, é muita padaria, dá dó, sabe? É muita padaria. Hoje eu vi um anúncio de uma padaria que o cara tá vendendo ela por R$80 mil em Curitiba. A estrutura da padaria é uma padaria que vale R$400 mil, é uma padaria incrível. O cara tá vendendo ela por 80 mil porque ele tá desesperado. Eu tenho certeza disso. Eu não conversei com esse cara, mas assim, pro cara tá fazendo isso é desespero. E o desespero, ele prejudica demais. Você agir de maneira desesperada é muito ruim, Tente se acalmar, converse com a sua família, converse com aquelas pessoas que realmente, essas pessoas aqui você fala assim: pô, essas aqui gostam de mim, essa gosta de mim. Chega, senta junto com ela e fala assim: me dá um conselho, o que eu vou fazer? Me ajude. Procure Deus e reconheça que na maioria das vezes o erro é nosso. É a gente que está cometendo esse erro e não quer enxergar. Tá bom, gente? Espero de verdade. Eu estou fazendo esse vídeo porque já tem alguns dias que isso vem me incomodando, vem me chateando. Como eu falei no início da gravação aqui, a padaria é algo que, principalmente a padaria de pequeno porte, é igual a minha aqui. Isso aqui nasceu de um sonho, isso aqui é a minha vida, isso aqui eu batalhei tanto, eu sofri tanto para conseguir montar a minha padaria. E imagine eu colocando a minha padaria à venda porque as coisas não estão indo bem, porque as coisas não tá legal. É muito triste, é muito ruim. Então, é um conselho que eu deixei para vocês, tá bom? Espero de verdade que a situação mude, tá? Valeu aí, galera. Um abraço aí.